É isso aí, encontro 240, começamos a contagem regressiva para o programa 250. Programa 250, vocês sabem o que isso quer dizer? São Não. 250 programas. Absolutamente nada. É a mesma coisa do programa 251, 249. Mas, enfim, é que nem aqueles balanços de 100 dias de governo que o pessoal faz, que não tem o menor sentido. Bom, eu já expliquei a tese, né? Eu como gordinho, quando como biscoito recheado, o que que eu faço? Eu solto uma banda Você que não fica era sem. transmagro? Você não É, é gordinho. transmagra, é verdade. Recorrendo ao meu histórico de gordinho, É, isso é do passado, pô. no Quando passado, uma vez você que era. É. quando eu era, agora não, agora eu sou transmagro. Como é que a gente come biscoito recheado? Eu soltava ali, então uma banda ficava sem recheio e a outra banda ficava com recheio. Então você comia aquele pedaço seco primeiro, você comeu o segundo pedaço, teoricamente seria o dobro de recheio, né? Uma vez que você comeu o primeiro seco. Então vamos fazer o seguinte: primeira coisa, eu queria falar com vocês e qual é a percepção que tem sobre esse atentado do Trump. Porque eu tenho uma sensação, e eu vou começar aqui pelo Márcio, nosso decano, que existe uma banalização da violência que é uma coisa assustadora. Porque, assim, o pessoal dá notícia um dia, dois, depois acabou. Tipo assim, teve um maluco, entrou correndo num jantar para atentar contra a vida do homem mais poderoso do mundo, e isso é consumido com uma banalidade, né? Quer dizer, o Trump tem um puta de um anjo, tipo assim, né? O Trump podia emprestar o anjo da guarda dele para a família Kennedy, né? Que o anjo da guarda da família Kennedy é a coisa mais inútil do mundo. É tipo um amigo meu, feio pra caramba, uns puta olho azul. É tipo ar-condicionado em bug, né? Serve pra porcaria nenhuma. O cara tem um parzão, tem uns buticão aqui, ó. Uns olhos lindos, assim, é um bicho feio pra caramba, não serve de porcaria nenhuma. Ô, Márcio, é impressão minha ou é isso mesmo? A gente tá banalizando uma coisa que deveria causar, assim, estupefato. Parece que é normal. Olha, o que está acontecendo isso é de parte de uma banda, né? Tem uma banda que normaliza quando a violência é contra os outros. Eu lembro quando mataram o Charles Kirk, aquele, né? Charlie Kirk, que ninguém mais nem ouve falar nessa história, né? Eu me lembro que eu vi um vídeo na internet que estava aquela Oprah Win, mais um outro pessoal lá, ultra super radical, né? Condenando o atentado, o assassinato e piriri pororó. E aí um cara, não sei se era do mesmo programa, o cara falou, olha, é muito engraçado, vocês ficam aí jogando, né? Diz que é esse pessoal de extrema direita, esse pessoal de extrema direita, então. Aí quando matam o cara, diz, não, nós somos hoje, casualmente, no LinkedIn, que teoricamente é uma rede séria, um amigo meu, o cara é amigo meu, coitado, mas é ultra super, né, radical lá do politicamente correto, coitado. Aí alguém colocou essa questão. Aí disse, pô, mas vem cá, nós estamos banalizando o atentado contra o Trump, ninguém está. Exatamente a mesma questão. Aí o cara botou lá um textão, o cara é prolixo pra caramba. Então, não, que. O cara colocou disse que isso não seria um atentado à democracia, né? Porque o cara foi escolhido presidente dos Estados Unidos, quer dizer, o cara está atirando contra um sujeito que foi eleito democraticamente. Aí o cara botou um textão lá que não, nós temos que entender que o, o Trump é uma pessoa que é contra a democracia, é contra o Usa jogo e minissaia tal, tem que ser mas, estuprado mesmo, é isso aí. e o mesmo para, não, mas eu sou contra qualquer violência e tal. Eu, eu cheguei a teclar, mas aí eu digo, não, pô, não vou comprar essa briga aí, gente, porque eu disse, olha, meu amigão, tudo isso que você escreveu em 10 parágrafos, eu resumo em duas linhas, né? Eu sou contra a violência, mas se alguém acertar um tiro no meio da cara do Trump, eu vou achar divertido pra caralho. Foi só o que ele escreveu, né? Então, o que Eu é sou isso, contra a quer violência dizer, dependendo de contra quem for. exatamente, não, é a mesma coisa, eu sou contra a corrupção, dependendo de quem for, eu sou contra... E chegou a um extremo que, né, se derem um tiro no Trump, o pessoal acha bonito, acha legal, acha que é legítimo, legítima defesa da democracia, enfim. Perderam o caráter, né? Perderam Eu, completamente o eu, eu, caráter. eu, eu Não é tava novidade. tentado, eu tava tentado a passar a bola para Nora, que eu vou pedir desculpa, mas eu vou passar pro Xará,
por uma questão que o Márcio falou agora, que me remete a um aspecto filosófico, e acho que ele eu queria ouvir a opinião dele sobre isso, porque quando chegar na vez da Nora, eu quero ouvir a impressão que ela tem da cobertura, da imprensa, como é que funciona, até porque tivemos uma passagem lá de uma entrevista com a representante do Six Minutes, e que o Trump deu um esculacho, queria entender um pouco o que ela acha, mas eu não queria perder esse gancho. Xará, muitos dos grupos radicais, e aí eu não vou nem perder o tempo em falar de esquerda ou de direita, eles se veem legitimados na sua causa e se sentem tão iluminados que os meios parecem pouco importar, uma vez que eles atribuem a si uma causa super justa e que por conta disso. Então a gente vê, por exemplo, absurdos, né? Como foi o caso do Hamas. Você acha que esse atentado do Trump, porque assim, eu não sei se é uma coincidência ou não, queria até ouvir tua opinião, mas parece que tem uma recorrência, né, de uma direção entre quem comete o atentado e quem é vítima, né, da esquerda para a direita. Não estou dizendo historicamente, mas pelo menos nos eventos mais recentes parece ser assim. Você acha que tem essa questão de uma vez que um lado desumaniza o outro, isso passar a legitimar que você use até de violência, afinal de contas, supostamente a sua, a sua intenção é boa? Ah, sim. Conceitualmente é isso. Você desumaniza, você usou a palavra. Então, se você elimina, não tem por que chorar, né? Não é um ser humano que está lá do outro lado. E nem representa seres humanos, né? Que afinal são todos uns desmiolados. Como é que é? Um gado, né? O gado. Tanto de um lado quanto de outro. Não importando Então, para que lado que ele muja. gado É não é assim que humano, né? fala? Muja? Que ele muja? Isso. Deve ser. É, e assim, eu não tenho dúvida que se alguém cometesse um atentado contra o Lula, né, Sem uma sombra de parte da dúvida. população iria, né, nossa, iria lamentar porque não acertou o tiro, né? Então é a mesma coisa, é tudo, de fato, você tem aí uma linha ideológica que justifica, né? Porque afinal eu pertenço aos bons e justos e o outro lado, portanto, é do demônio, né? Então, conceitualmente é isso. Agora, para voltar à sua questão inicial, que é a falta de repercussão, né, do Banalização. atentado, eu não sei, porque de fato eu não tenho na memória. Primeiro, eu vou dizer a minha impressão pessoal. Eu, de fato, não prestei atenção neste assunto, né? Inclusive, quando você colocou na pauta, eu falei, puta, mas o que que eu vou falar? Porque eu sinceramente não acompanhei, porque não me Mas não pareceu, acompanhar foi já é um diferente. sinal, né? Já é, então, exatamente, é isso aí que eu quero chegar. Quando foi aquele atentado que passou raspando, né, em que ele sai sangrando, tal, aquilo foi espetacular, né? Foi espetaculoso. Você tem uma Você tinha aquela imagem, você tem imagem, né? e assim, de fato, ele por muito pouco, ele não parte dessa para melhor ali. Nesse caso, parece que não foi. Parece que dominaram o cara. Não sei exatamente qual foi a dinâmica do atentado, mas O cara parece que entrou dominaram o correndo. cara antes. Ele estava 2 andares acima. Isso, assim, Ele foi não é que contido 2 andares acima de não, onde não estava é o que Trump. foi quase, né? Não, não, não Foi, passou longe. foi contido, tal. Então pode Mas ser, um porque agente quando do Serviço Secreto morreu, né? Foi defendendo, né? Quando ferido, foi né? a mesma coisa quando o Reagan também sofreu atentado, Sim, um morreu. E lá sim, passou perto, porque se o cara não estava na frente, o Reagan morria. caía morto ali. E realmente, É. e nesse caso, como você falou, do Reagan é espetaculoso, né? A imagem, Exato, porque você vê a coisa acontecer. Nesse caso, sim. não. A única foto que eu vi foi do cara no chão, né? E eu não vi mais nada. Por isso não me chamou a atenção, diferente. Por isso, eu acho que talvez uma explicação seja essa. Não é que teve uma tentativa de atentado, não teve realmente um atentado no sentido A de que, putz, dinâmica de como se deu. quase é a dinâmica da coisa. É, Foi, e, foi e mais ou menos que a tentativa de golpe.
Exato. Só que na tentativa de golpe você tem Só que na você tentativa de conta, golpe tem não uma teve tiro, mesmo narrativa, dois né? andares, assim. Eu acho que foi mais que a tentativa de golpe. Então. Foi mais, né? Porque teve um tiro ou Mais. dois. No caso do golpe, Enfim. nós tivemos a primeira, a única Teve batom. o Brasil é tão incompetente que quando o cara faz atentado à bomba é com rojão e pichação é com batom. Aí é uma puta esculacho, né? Então, mas a tentativa de golpe teve cocô em cima da mesa do Xandão, teve Ah, teve quebra-quebra, isso? Eu não sabia. teve, foi Pô, isso aí espetaculoso, devia foi Foi valer um espetaculoso, aplauso. é verdade, concordo. Foi né? Você espetaculoso. chamou, de fato, é um negócio que chama atenção. Chamou Ali não, atenção. Isso ali, aí devia eu não valer um sei abono de se vários anos na pena. Esse negócio aí. se tivesse, Ó, você vai preso, hein? Não se vai confiar tivesse, aí. se tiver, o cara defecou em cima do coisa. Por isso que o Xandão tá puto da vida. É isso. E ele Desculpa, só desculpa não piorou a interromper, pena mas dele porque ele defecou, que se ele tivesse cagado, né, Xará? Aí era muito 5 anos a mais. não, eu fico impressionado o cara ter se concentrado o suficiente para cagar ali, porque pô, é difícil, Então, cara. vai no meio de todo Isso mundo, né? aí Enfim. não é mole não, E- cara. Não é para qualquer um então, não, cara. eu acho que tem um pouco disso, né? Faltou a imagem. Porque a Entendi. imagem é que capta É a emoção, verdade. né? E por isso não teve a imagem, teve o cara lá no chão, tal, a narrativa do que aconteceu, mas ninguém filmou, ninguém, né? Não tem a imagem. Então eu acho que isso colabora também, independentemente é que nem qual foi? Teve uma campanha em que a comitiva do Lula foi alvejada com Sim, com pedra ou com pico. um Enfim, trabuco da Segunda Guerra Mundial. isso. Aí os petistas, né, falam, não, tal, mas isso, assim, na imprensa mesmo, durou um dia, porque, né, não é um negócio que você viu, né, e que foi filmado, e que foi fotografado. O atentado do Bolsonaro foi chocante, né, porque você vê o cara dando a facada, Sim. né, então, e o Bolsonaro caindo, então foi, assim, não tem Sendo como levado, fugir né? disso. Sendo exato. É, Então, é eu acho que mitológico, tem um né? pouco disso, né? E a gente estou entrando aí na seara da Nora, mas me parece que é um pouco essa explicação. Não sei se é ideológico da imprensa, porque, né? Porque eu acho que a notícia foi fraca no final do dia. Agora sim, pegando esse gancho do Xarai, que já era o que eu pretendia mesmo, peço licença ao Vitor, dessa vez vou deixar por último. Nora, eu tenho uma sensação assim, eu não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva que o Marcelo colocou, né, de que eventualmente nesse episódio a gente não tivesse uma imagem tão marcante quanto da outra vez que tem sangue, tem o punho erguido, ou no caso do Bolsonaro. Mas a sensação que eu tenho é que assim, ainda que eventualmente em alguns casos você tenha essa imagem mais marcante, no do Bolsonaro nem tanto, porque foi no meio da eleição, e eu acho que de alguma maneira até ajudou a definir a eleição, né? Mas assim, em geral, eu sinto que tá tudo muito banal, assim, né? Porque queira ou não queira, ainda que tenha sido outro andar, mas assim, foi alguém, né, que foi lá tentar cometer uma violência fatal, né, contra um cara que é mandatário da principal nação do mundo. E a Uhum. sensação que eu tenho é que assim, é notícia para 2 dias, um abraço. Então, mas assim, tem isso que o Guterman falou da imagem, realmente falta imagem. Eu estava vendo aquele dia, até por curiosidade minha, porque assim, o Trump confirmou na última hora que ele iria, o ano passado, aliás, ele não foi, ele tem brigado muito com a imprensa, então assim, a dúvida é assim, o que que ele vai fazer, o que que ele vai falar lá e tudo mais. Mas então eu estava acompanhando, aliás, eu fiquei o dia inteiro acompanhando como é que eram os preparativos, tudo, e depois varei a noite, porque mais uma noite de insônia, então já aí fiquei vendo, mas aí fiquei vendo televisão de outros países, principalmente dos Estados Unidos, eles ficaram direto, uns 2 dias direto, direto, direto. Assim, notícia você tinha toda a imprensa ali para registrar e tudo mais, mas de fato não tem essa imagem. Tá? A única imagem, o único vídeo que tem é do próprio andar onde o sujeito estava. Ele sai correndo assim, ele atravessa a imagem, a câmera está fixa, ele atravessa a imagem Sim. assim e some. E aí você vê as pessoas correndo. Então, assim, de fato, falta esse conteúdo. Era 2 andares acima.
E, na verdade, eu acho assim, a gente tem uma avalanche de notícias tão grande, de todo tipo, que chega uma hora que, assim, falta espaço na mídia, não estou nem falando de papel impresso, tá? Falta até no eletrônico, falta espaço, e a gente também não consegue processar tudo isso. Agora o Márcio falou do atentado ao Kirk, gente, eu já nem lembrava mais. Assim, e é uma coisa que né, na época foi realmente, foram vários dias e tudo, mas assim, é tanta notícia, e eu não estou falando só de violência, tá? É notícia de todo tipo, é guerra do Irã, é Ucrânia, o próprio Trump acaba diluindo essas notícias quando ele sai fazendo outras coisas, né? Agora, eu estava lendo agora, eu não sei, eu preciso me inteirar melhor o que que ele estava fazendo com... Ele vai tirar a tarifa do uísque escocês e ele quer que a Escócia trabalhe junto com Kentucky com bourbon, gente, não sei, não vai dar certo, tá? Já por princípio eu sou contra, tá? Deixa meu Scott do jeito que ele é, não mexe naquilo, tá? O uísque não é de milho, não acaba com isso. Mas ele mesmo acaba tirando a relevância das coisas com tanta notícia que ele fica gerando, tá? Notícia e factoides, tá? Então, essa é uma coisa. Por outro lado, também tem uma coisa, logo em seguida, o fato é assim, não aconteceu nada, tá? Então, qual é a notícia? Qual é o lead da notícia? É isso A que eu, falha é, tremenda. é isso Fala. que eu ia te falar, né? A notícia ela é mais notícia quanto mais clickbait ela puder gerar, né? Sim, Tem um sim, pouco disso. E aí entra aquela coisa da tem, imagem que o Marcelo falou. Se você não tem um claro. clickbait, não tem um aperitivo, a notícia Não, parece que se perde, né? não, e conforme foram chegando os detalhes, assim, o cara estava 2 andares acima. Tanto é que aquelas imagens do pessoal que continuou comendo, era assim, por isso que eu estava vendo, eu nem cheguei a escutar os tiros, tá? E você via, teve gente que continuou comendo, teve gente, claro, também aquela coisa de jornalista, né? O cara pega o Teve uma celular, jornalista que acho que roubou uma garrafa de uísque, se eu não me engano. Teve uma história assim. disseram que sim, que era, acho que era champanhe, mas enfim. Enfim, e teve gente que simplesmente continuou comendo, teve jornalista que levantou para filmar, isso é muito instintivo, tá? Jornalista não tem muita noção do perigo, tá? Mesmo nessas horas. Eu estava ouvindo o Wolf Blitzen, que é um jornalista da CNN, ele falou, se não me falha a memória, eram 3 pés de distância do cara. Ele estava naquele andar, porque ele estava passando pela segurança, tudo, e ele disse que ele, na hora mesmo assim, ele até esticou o pescoço assim para ver o que estava acontecendo. Eu falei, isso é faro de jornalista. Aí veio um cara do agente do serviço secreto, se jogou em cima dele e falou assim, pro chão, né? Então, tem um pouco disso. Mas aí, o que que aconteceu? Aí ficou tudo muito deslocado para as tremendas falhas de segurança. Como é que você faz isso num hotel? Tinha gente hospedada, a gente indo para o restaurante do hotel como se nada, entrando e saindo. A Caitlin Collins, gente, eu estou péssima para nomes hoje, que é a correspondente-chefe na Casa Branca da CNN, ela falou, era um convite impresso, você entregava o papel impresso e passava, não tinha nem checagem com documento, nada. Ela falou, teve um controle que pediram para abrir, ela estava com uma bolsinha pequena, pediram para abrir a bolsinha. A Raquel Krachenbull, da Globo News, falou a mesma coisa, ela falou que nem foi revistada. Então, assim, ah, aí isso, claro, obviamente favorece as teorias da conspiração, né? Que era encenação, que foi de propósito, tudo. E aí, para piorar, o que que o Trump faz? Vai lá e pede 1,5 trilhão de dólares para melhorar a segurança da Homeland Security. Aí se dilui totalmente uma tentativa de atentado, que eu acredito que tenha sido verdadeira, tá? Não vejo nada de fake nisso, mas se acaba diluindo, né? O próprio governo americano acabou diluindo A isso. relevância do que aconteceu. Exatamente, tá? Mas, de E fato, só para vamos... Hum, e só para passar a régua, ele deu uma entrevista para aquele 60 Minutes, em que ali a jornalista lia o o manifesto manifesto do do cara. atentado, onde eram colocadas acusações, e aí o Trump, a meu ver, né, de certa forma, acusa o golpe. E ele falou: Eu vim dar essa entrevista porque eu tinha certeza que você ia ler essa nojeira, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte: ler alguma coisa sobre alguém, ainda que não proceda, era o comportamento correto da jornalista, ou ela, ao fazê-lo, de certa maneira,
tem um viés ali por trás dessa Não, postura? eu acho que ela tinha que fazer, inclusive, para dar a chance do Trump desmentir isso. Porque esse manifesto ele foi divulgado, tá? O cara lá, o Colin Allen, sei lá como é que chama. Eu já avisei, tá? Hoje eu tô péssima para nomes, estou Ah, e pior tem do que como normal. também. Se o pessoal quer se Não, informar, ó, seguinte, quer não, conversa, whatever. É, bate-papo de amigo. Se quiser informação precisa, detalhe, procurei outro lugar. www.google.com. Aqui é conversa fiada. Mas o cara, de fato, ele divulgou esse manifesto. Então, você também, até acho que é papel da jornalista, tem que dar o direito do Trump desmentir isso. A forma como ele fez foi ridícula, porque inclusive ele atacou a jornalista. A jornalista estava simplesmente lendo algo que o cara tinha dito, tá? Então, isso acho que só piorou a situação. Tá? Ele acusou o golpe e foi aquela história da Barbara Streisand, né? Ele acabou dando relevância a algo que deveria ter passado um pouco mais batido, ou então ele deveria ter desmentido propriamente dito. Agora, claro, um cara que faz um negócio desses, convenhamos, obviamente eu não sou médica, mas o cara não bate bem, tá? Então, um manifesto escrito por um louco, é óbvio que é assim. Agora, ela Então, tinha que ler, e ele tinha que É o Adélio dos caras. exatamente. Então, o que que o cara devia ter dito? Olha, obviamente o sujeito não bate bem. E o que ele está dizendo é mentira, por isso, isso e aquilo. Pronto. Tá bom. Não, eu acho que era o papel da jornalista, sim, e o ataque do Trump a ela é que foi descabido, porque ela estava lendo algo que não era dela, ela não estava emitindo nenhum juízo de nada, tá? Tava lendo algo que foi publicado, não é que alguém pegou no bolso do sujeito, tá? Entendi. Foi, ele divulgou isso. Tá certo. E aí, Vitão, e você? Você acha que nós vivemos a era da banalidade em que um atentado contra o presidente americano é uma coisa que se dissipa assim num sopro? Como que você vê isso É aí? que não aconteceu o atentado, né? Não chegou a acontecer. Então, é que o Guterman falou. Se houvesse, de fato, se tivéssemos chegado às vias de fato, aí seria mais. Se o risco tivesse sido mais iminente, ocuparia mais É, espaço. segundo andar, tá tranquilo. É quase como a Débora do Batom. Se ela tivesse entrado no palácio com o batom, aí poderíamos dizer que era grave, mas ela ficou ali na estátua só. Ah, eu não sei, eu tenho a sensação de que, assim, ainda que tendo ficado aquém do seu objetivo final, acho que só o cara tentar alguma coisa assim. Eu confesso a vocês que eu trouxe esse tema e esse viés porque eu sinto, e pode ser sinal dos nossos tempos mesmo, né? Antigamente, entre uma coisa acontecer e ela ser noticiada, né? É o jornal do dia seguinte. Não, agora não, as coisas estão acontecendo em real time, né? Você está acompanhando tudo o tempo todo, com uma facilidade enorme, coisa que a gente antes não tinha. Talvez seja fruto disso, mas eu confesso a vocês, talvez, né, foi o indicador que a gente já concluiu no bate-papo passado, né? Talvez eu tenha ficado mais rabugento conforme eu estou ficando velho, mas Não, eu nesse caso, eu acho que não é só rabugice. não, você acha que não? No caso da Menos Copa, certeza que é certeza, rabugice. como Aqui disse, né? não, aqui não. Aqui eu acho que Beleza. é uma É uma visão. percepção. É, porque É, eu lembro assim, né? Talvez tenha como assim, toda vez que eu me reporto ao longo da minha vida de algum tipo de atentado, né? Então eu que nem eu lembrando aqui do Aliaca, né, atentando lá contra o Papa, né? E aí tinha imagem. Aquilo gerou uma comoção, talvez pelo Papa ser um líder religioso, enfim, mas eu acho que mas é que aí não aquela aconteceu. Se rola um tiro, aí eu acho que seria diferente. Eles pegaram bem antes, bom, entendeu? Eu acho que é isso. talvez seja sinal dos nossos tempos mesmo e o mundo seja assim, enfim. Mas demos a nossa opinião sobre o tema, iluminamos a humanidade com o nosso saber, né? E aí as pessoas agora têm muito mais elementos, né, para poderem formar o seu juízo. Nós, como formando esse colegiado de notáveis, levamos para essa multidão virtual que nos acompanha, né, sei lá, meia dúzia de amigos que talvez por dó gastem algum tempo quando estão no banheiro, tomando um banho, ouvindo o que a gente está falando, mas enfim, é isso. Bom, agora vamos lá, porque agora nós temos aqui uma conversa. Os mais céticos não acreditavam no que ia acontecer. Os mais esperançosos, muitas vezes tratados como loucos, acreditavam que isso podia acontecer. Os mais céticos diante do acontecimento, entendem que não se trata de uma evolução como sociedade. Os mais ingênuos
que acreditavam, que tinham fé que isso poderia acontecer, enxergam ali um sinal de mudança. Então eu vou começar aqui agora, dessa vez, pelo Xará. Xará, você e acho que a maioria das pessoas e a história não acreditava que o Messias pudesse ser rejeitado como foi. E você não acredita isso, e eu acho que eu compartilho muito da sua opinião, há um mérito do Brasil como sociedade que possa ter evoluído, nada disso. É uma disputa de poder da mais rasa possível. Mas nós estamos diante de uma situação inédita, né? Assim, dá para dizer que é inédita, porque a última vez que aconteceu, de lá para cá o mundo mudou tanto que a gente poderia dizer o seguinte: isso aí foi uma super, hiper zebra, talvez não para o Columbre, né? Mas pelo menos para a maioria das pessoas foi. O Bessias chupou, né? Usando um linguajar um pouco mais chulo, né? E talvez, assim, não chupou por ele mesmo, né? Mas acabou pagando o pato por fazer parte de um bando. Como é que você vê aí essa rejeição do Bessias? Vitória de quem? E derrota de quem? Vitória do Alcolumbre? Derrota do Vitória Lula? do Alcolumbre. Isso não tem dúvida. Ele foi o cara que articulou essa derrota aí do Lula. O que me espanta, na verdade, assim, é uma demonstração de como o Lula está no mundo da lua. Porque quando o presidente manda o nome, ele tem que ter. Ele já tem que estar tudo acertado. Ele demorou 5 meses para mandar. Quando ele mandou, eu falei, bom, ele já arrumou, né? Ele Levou já, já, 5 meses, né? já mexeu os pauzinhos, tal, já tá tudo certo, né? Ele não vai, porque senão ele segura. Ele não tem Sim, nada a segura. ganhar. Na hora que você manda, né? Para quê? Deixa lá. Trade-off mais estúpido da Não- história da Então, mas República, então né? a impressão que me dá é que ele tá, tem a palavra oblivion, né? Um negócio assim, ele tá descolado da realidade. E isso me leva a crer, né, que ele está descolado da realidade de outras coisas também, inclusive da eleição. Ele, sinceramente, acha que vai ganhar essa eleição. Ele vai perder a eleição, mas ele acha que vai ganhar, Mas porque deixa ele eu. está descolado da realidade, E você acha que o né? entorno dele ninguém tem a autoridade para falar o rei tá Não, nu? não interessa, porque ele é o cara, quer queira, quer não, dentro do PT, que tem mais chance de ganhar a eleição. É que nem o Tarcísio versus o Flávio Bolsonaro. Qual que tinha mais chance? O Tarcísio. Vai ganhar a eleição? A gente não sabe. Da mesma forma, no PT, quem tem mais chance de ganhar essa eleição? Os petistas lá. Todo mundo com as suas boquinhas, tem dezenas de milhares de boquinhas, né? Algumas Pelo Brasil maiores, um afora. pouco, né? E aí você vai largar a mão disso porque, não, olha, você vai perder a eleição, Lula. Não, não tem ninguém para dizer isso para ele. Então, para mim, a sinalização, a principal, o que me espantou, que É a para egotrip mim é do uma Lula. revelação, é como ele está, como o Lula está descolado da realidade, né? Você Porque, acha que de você fato, atribuiria isso ao quê? A uma arrogância de alguém que fez uma trajetória de redenção como pode ele? ser, A acho que é uma senilidade, a mistura de janja? coisas, pode É ser, um pode ser motivo tudo. qualquer Eu não ou um pouco sou, de eu cada não sou coisa? psicólogo, não sei, não tenho essa capacidade para Mas você é mais entender, que isso. diagnosticar o problema. Você é mais que psicólogo, Sou um você é tudólogo, tudólogo. Você tem uma bagagem que te permite palpitar sobre qualquer não coisa sei. sem o menor senso de Eu acho que essa responsabilidade. sensação é uma coisa que você diz sempre, né? O cara sai da prisão para a presidência da República, ele se acha onipotente, né? Eu acho que é um pouco disso. É, Assim, eu acho que esse recado, porque tem, né? Você pode pensar assim, bom, pode ser um wake-up call, né? Você fala assim, bom, agora entendi que eu não tô com essa bola toda. Não, eu acho que não. Eu acho que é assim, ele vai, e já começou, né? Vamos procurar aqui os traíra. Pô, é o Xandão, é o Alcolumbre, certamente, né? Vamos aqui, vamos fazer uma lista aqui dos a traíra e culpa é de todo vamos partir mundo para menos cima. dele. A Menos culpa é de dele, qualquer um menos menos dele. dele. E Menos dele. sempre, sempre. E você, ô Marcião, você é um homem experiente,
mas acho que como a maioria das pessoas foi pego de surpresa com essa. Nós não temos aqui no nosso grupo aquela parte mais, vamos dizer assim, extrema do espectro político, que às vezes a gente zomba, mas que nem um relógio parado, duas vezes por dia acaba acertando, né? Você também, imagino, tenha sido pego de surpresa. Como é que você analisa essa rejeição e possíveis consequências? Não, me pegou de surpresa. Eu não achei que o pessoal. E aí entra essa história, quer dizer, se o pessoal teve coragem de peitar isso aí, de derrubar um indicado Lula pela primeira vez em 100 anos, né? Não do Lula, o indicado para o STF pela primeira vez, eu acho que o pessoal, a aposta geral hoje em dia é que o Lula perdeu a força. Perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venha. Quanto à interpretação do Lula, um caso é esse, quer dizer, o cara é um líder há 25 anos, coisa e tal, é o líder de uma seita, o pessoal da seita não dá má notícia para ele, porque no Brasil, na cultura brasileira, não se dá má notícia para o chefe, né? Então, ele está vivendo como diria o filósofo Bruno Henrique, ele está em outro patamar. Ele está vivendo uma outra realidade, uma outra filosofia, e junto com isso, tem o ego dele, ou seja, a forma que eu também não sou psicólogo, mas sou tudólogo, me dou o direito, né? Assim, ele jamais vai aceitar que ele não é o preferido do povo, mesmo que ele saia na rua e jogue tomate na cabeça dele, ele continua achando, não, isso é coisa de um pequeno grupo de extrema direita que não gosta de mim, o povo me ama, o povo. E O claro, né, em Congresso volta dele errou. todo. Oi? O Congresso errou. O Congresso errou, etc, etc. Né? Agora, eu acho o seguinte, cada vez. E a reação dos petistas é muito interessante, cara. Eu vi um vídeo da Maria do Rosário, que é lá da minha terra, mas assim, não, o Congresso traiu o Lula. Pô, traiu porra nenhuma, é um direito democrático que os caras têm de aceitar ou não aceitar. Mas Até o eles não Gilmar ser, Mendes reconhece isso, né? né? Pois é. Então, o que aconteceu, eu acho o seguinte, é um marco na história. É um marco na história. É a primeira derrota realmente pública, realmente. E é o velho Camões lá. Perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe vem. Agora Já ele, era. ele não sabe lidar com esse tipo de situação. Além da idade, que também não ajuda muito, eu acho que ele está dando alguns resquícios, né? Ele está dando alguns sintomas que de vez em quando ele está fora da realidade Você acha mesmo, que tá né? rajando o motor ali da segunda para a terceira marcha? Ah, tá, Tá dando tranquilamente, uma tranquilamente. Está batendo empenada ali no máquina. cabeçote. Está batendo máquina, sem dúvida nenhuma. Então, resumindo, o que eu acho é isso, quer dizer, é um marco histórico. Essa derrota do Lula é um marco. E, para mim, sinaliza que agora é ladeira abaixo. Realmente, até aquela tua hipótese eu dou a mão palmatória. É capaz até dele fugir da briga. É capaz até. Nunca achei que isso fosse possível, mas parabéns. Ó, Vai ganhar meu troféu, Eu acho troféu. que diminuiu a possibilidade, eu vou explicar por que daqui a pouco. Então tá bom, vamos ah, lá. então Vai faz cá. favor. Já vai aí, Xará. O que que você acha? Não, foi o que eu falei. O fato dele ter mandado o nome do Messias totalmente descolado da realidade, mostra que ele está descolado da realidade. E que por conta E, disso portanto, o meu racional não se isso aplicaria à não egotrip se dele. aplica Faz porque ele sentido. está, né? Ele Então a não dúvida é o está. seguinte: quanto ele está descolado da realidade vai determinar se ele vai seguir ou não o candidato. Ô, Vitor, Exato. o senhor teve alguma reunião presencial hoje, Vitor? Eu percebo que a sua estrutura capilar ela está um pouco mais organizada que normalmente. Não sei, fiquei curioso saber. Eu Não, tudo tive bem. uma passagem pelo banheiro onde eu dei um tapa nela. Ah, então tá, porque estava com uma estrutura capilar um pouco mais organizada do que a média. Ô, Vitão,
Como é que você vê essa rejeição aí? O que que ela representa para o Lula, para o governo Lula, para o Bessias? Suas considerações. Pro Lula, uma derrota vergonhosa, um 7-1, né? Ele foi por tudo ou nada, fez mais uma. Não é nem a questão do BC, ele fez mais uma indicação política de um cara que é um apadrinhado, né? Como já tinha feito antes com Flávio Dino e Cristiano Zanin. Bom, vou fazer mais uma, só que o clima está mais complexo, Senado bastante pressionado. Tem a questão do Vorcaro, né? Porque aí também tem tem uma seguinte, o Lula indicou o Messias, que é amigo do André Mendonça, que persegue o Vorcaro, que é amigo do Xandão, que é chapa do Alcolumbre, que não quer o Messias para não fortalecer o Mendonça, porque o Vorcaro. Então, o Brasil virou aquele filme Jogos Vorazes. Cada um que se vire aí, porque tá todo mundo para se matar, entendeu? Eu Então é lembrei de mais uma ou menos isso. passagem do filme Tropa de Elite que eu não vou reproduzir aqui, mas é nessa linha, que cada É isso um, aí, cada cachorro, que cada cachorro resolve os seus problemas, né? exatamente. E aí, o Alcolumbre mostrou força, né? Meio que deu, falou, olha, aqui ainda nesse terreiro aqui sou eu que mando. Um confronto direto contra o Lula, uma derrota em cima do Lula. O Messias, assim, o Messias deu azar. Se ele fosse indicado no lugar do Zanin, teria passado. Enfim, ninguém está nem a isso pro Pro candidato. notório saber de vídeo. Hoje, Eu acho que hoje um ele não tem credenciais técnicos para ser ministro do STF, mas ele é do nível de vários outros ministros. mas se bobear, coloca em capacitação legal, se bobear, por exemplo, deve ser 1000 vezes melhor que o TOEFL, o que não é muito Com difícil. certeza, com certeza. Então, a decisão tecnicamente é acertada. Será que os caras estão pensando em aumentar a régua? Não, não é isso, né? Não é isso. É uma, é uma derrota política gigantesca pro Lula, né? 132 anos, né? É o que eu escrevi. O presidente até ontem indicava um cachorrinho vira-lata, o pessoal fazia sabatina dizendo au au. É isso, era assim, e passava o vira-lata. Agora não é mais assim. Acho que aqui há um sinal também importante. Se o Alcolumbre quiser, ele pauta o impeachment de ministro. Basta ele Tem, querer. tem novidades sobre isso aí. Parece que já Ele está está tendo uma dizendo que está querendo, né? Ele vai fazer se tiver o apoio para a reeleição. Tem essa isso notícia aí. aí. Eu vi Aí isso ele vai aí, escolher exatamente. qual ministro ele escolheria, porque aí depende dele, que todos eles têm O pedido mais fraquinho, o mais fraquinho, Toffoli. É o o Toffoli. Toffoli. É, É, Toffoli sai. Ele é amigo do Xandão, né? Brother do Xandão. Então, assim, jogos isso. vorazes total tá rolando lá. Cada um que se vira com o que tem, entendeu? Então, agora, do ponto de vista político, mostra um Lula sem leitura, porque, né? Ele era tido como o grande animal político. Não, não é. Entrou para perder. Se ele tivesse uma boa leitura, não ia botar, ia segurar, né? Ou então ia fazer uma indicação que não fosse tão política. Eu acho que haveria mais dificuldade de se rejeitar uma indicação técnica, né? Se ele pega alguém sem vínculo político, aí ia ser mais difícil negar, né? Talvez Com negasse, mas certeza. seria mais difícil. E agora estão falando aí que ele vai indicar uma mulher negra agora, né? Que seria para gerar desconforto numa potencial não aprovação. Mas olha só, se É um risco, hein? Que aí eles perdem a segunda, então, aí fica a coisa bem é. feia. Mas outra coisa, assim, por que esses caras brigam de foice para ser presidente da Câmara e do Senado? Porque o cara tem a pauta na mão. O cara vai enrolando isso aí, ele deixa para a próxima eleição, se ele É quiser. Não verdade. tem prioridade, tem eleição. Não é momento da gente aprovar uma indicação de um presidente que O está às Alcolumbre já falou vésperas, isso. né? Quer dizer, não é momento de aprovar um Ele já outro falou isso. candidato, uma vez que o presidente está submetido ali há alguns meses a um recall. Então, assim, faz sentido a gente colocar isso em pauta agora? A vantagem de você ter a pauta é essa, então já era. Só vai indicar mais um ministro supremo se ganhar a eleição. Dora, e você, como é que vê essa questão aí do Bessias
e eu sempre pergunto, né, como que você vê o acompanhamento. Parece que nós temos algumas pérolas aí da porta-voz, né, que estão sendo resgatadas aí. Eu acho o seguinte, já passou da hora, o Lula não precisa ter 30 ministérios, 40, ele tinha que ter meia dúzia de ministérios de verdade, tá? Sei lá, economia ou fazenda, relações exteriores, ok, qualquer coisa nessa linha, mas dois eram muito importantes, ele tinha que ter dois ministros importantíssimos. Um eu já sei qual é, o EVDM. Exatamente, esse é o vai da merda, esse é fundamental, e o outro é o memento mori, é alguém para falar na orelha dele, memento mori, porque o sujeito indica uma pessoa que é mal vista pelo Alexandre de Moraes, tá? Que é extremamente poderoso, pelo Alcolumbre, que é simplesmente o presidente da Câmara, do Senado, quem mais que ele foi? Não, o próprio PT não estava apoiando ele. Eu tenho alguns amigos da esquerda, poucos, infelizmente, mas alguns Que falaram inveja. que não, que eram. Teve uma conhecida minha, assim, inclusive uma pessoa extremamente inteligente, ela falou assim: eu não tenho como apoiar um sujeito que é contra tudo aquilo que eu defendi a vida inteira. Né? Então, o sujeito que ela é a favor do aborto. Como é que eu vou defender? Como é que eu vou apoiar um sujeito só porque o Lula indicou? Então, assim, e tem muita E ele gente apoiou dos dentro. dois lados, né? Teoricamente, né? De quem é contra e quem é a favor, né? Porque fica É, sempre nesse muro, né? É. mas ele falou com todas as letras que ele era contra. Então, isso para alguém que é de esquerda e que a vida inteira defendeu o aborto, é uma. Só que assim, alguns simplesmente, não, tudo bem, se o Lula indicou, então tá certo. Então, assim, ele conseguiu indicar alguém que desagradou todo mundo. Então, como é que depois ele Não é esperava tarefa que aquilo simples fosse conseguir o que o Lula aprovado? conseguiu. Oi? Não é tarefa simples conseguir o que Lula conseguiu, né? Isso Não, exige não, uma construção, né? Uma isso derrota desse mostra. tamanho não é obra do acaso. Tem uma dedicação Não, envolvida claro, aí. foi muito trabalhada. Agora, isso mostra o descolamento do Lula com a realidade, tá? Inclusive a realidade do entorno dele, porque dentro do próprio PT, ele já não era, o Messias não era a pessoa indicada para ser indicada, tá? Então isso mostra o descolamento. Mas ele continua, não sei. Eu só discordo daqueles que falam do Lula como um animal político, um grande negociador. Para mim, eu estou falando isso desde a época do impeachment da Dilma. Deram para ele uma sala num hotel lá em Brasília, um talão de cheque gigantesco sem limite de cheque especial, para ele negociar e fazer o que fosse necessário para impedir o impeachment da Dilma. Não conseguiu, tá? De lá para cá, nenhuma negociação relevante, tá, dele, ele conseguiu, que dependesse da negociação dele. Então, isso Honora, ele só conseguiu controlar o Congresso com o mensalão e o petrolão. mesmo assim, é por isso que eu digo. E agora que não tem emenda, ele não consegue. E mesmo assim, com 12 bilhões que liberou agora, também não conseguiu. Então, Pois assim, é. assim, essa história de que ele é um grande negociador, isso lá atrás, décadas atrás, talvez, tá? Mas, mesmo você vê que sem um talão de cheque, ou Pix, ou qualquer coisa mais moderna que um talão de cheques, isso não se confirma. Não, assim, é um mito que se criou, ele não é mais um bom negociador, e pior ainda, escolhe péssimos negociadores, porque o Jacques Wagner tomou uma bolada nas costas gigantesca. O Guimarães, José Guimarães também. também. Então, Guimarães tomou outra bola nas costas, tudo. Então, esquece esse negócio de animal político, grande negociador, tudo. Putz, isso é mito, isso já era. Há muito tempo que não é mais. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que eu acho que eu já contei uma vez. Eu fui num passeio por uma cidade nas cercanias de Roma chamada Tivoli. E no meio do caminho tem as ruínas da Vila Adriana. Né? A Vila Adriana era o palácio do imperador Adriano, que numa crise persecutória preferiu não habitar o ambiente de Roma, temendo ali alguma tramóia contra ele. Então, o Adriano, ele se cercou só de pessoas que o apoiavam, Hum. de conselheiros que o insuflavam. Então, ele se ausentou da realidade de Roma e foi viver ali na sua bolha. Ao final da sua vida, essas pessoas mais próximas contratavam pessoas, atores,
que se passavam por enfermos e que supostamente se curavam ao toque do Adriano. Moral da história, o Adriano morreu achando que era santo, né? Porque esse é o risco que se corre. Quando se cerca de gente sem autoridade para criticar os teus erros, isso te isola, né? Te coloca numa situação em que você perde essa conexão com a realidade, perde a noção da sua falibilidade, da sua finitude, né? Porque está todo mundo ali no teu entorno te protegendo, né? Então as saídas externas do Lula são sempre em ambientes controlados, né? O Lula não vai dar um rolê na Paulista, não vai comer uma coxinha ali no boteco como o Bolsonaro fazia, porque não é trouxa e aquele entorno dele não permite. Não tem Lula a céu aberto. E vez ou outra tem que passar por um constrangimento, né? Como a gente viu nessa semana, em que um cidadão colocou na sua varanda a faixa simplesmente escrito ladrão e recebeu uma visita da Polícia Federal. Puta, que ideia brilhante, né? Ladrão agora em tudo que é rede social e pode ter certeza que na campanha isso vai ser explorado. Então, o que eu penso? O Marcelo foi muito feliz quando ele disse o seguinte: até hoje, a votação para aprovação era simplesmente uma liturgia, uma simbologia. Não tinha votação porcaria nenhuma. Você tinha ali a oposição fazendo aquele papel ali de questionar alguma coisa. Hoje eu recebi a ingênua, mas bem intencionada pergunta: mas ele foi rejeitado porque ele foi mal na, Na sabatina? na sabatina? Eu pensei comigo, como se a sabatina importasse, né? Óbvio que não, né? Na verdade, o que o Lula fez? Ele apostou nesse cacife, né? Nesse histórico de bom jogador, que hoje não consegue dar um pique de 5 metros, né? Levou ali um nome, né? Porque se tem uma lição que o Lula aprendeu é se cercar de gente sem personalidade. Que a última que ele arrumou, que tinha alguma personalidade, apesar de não ter nenhum brilhantismo, que foi a Dilma, deu trabalho para ele, né? Então a lição que o Lula aprendeu é assim: tinha um cerco de postes. Tinha lá o Haddad e o Bessias era um deles, um estafeta de luxo, né? Porque não me venham passar aqui, a época que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele foi aquele outro. Ele era office boy. Ô, Lula, Bessias está com um envelope aí, se forem te prender, você usa o envelope, tá? Esse é o Bessias. A passagem mais brilhante dele, a mais marcante da história dele é de um estafeta de luxo. Então, assim, isso mostra que o Lula não teve nem a preocupação, o tato de tentar colocar alguém. Porque, por exemplo, o Flávio Dino, você pode gostar ou não gostar do Flávio Dino, ele tem algum conhecimento, é um excelente debatedor, o cara tem uma navalha na agulha, é um cara de personalidade. Na época eu até achei, acho que o Lula está se livrando de um problema, coloca ele lá para nunca ambicionar ser candidato à minha sucessão. Talvez hoje se arrependa. Mas o fato é que assim, o Bessias era só um nome qualquer, e eu não sei se vocês perceberam, tem até um certo carinho das pessoas, mesmo aqueles que votaram contra, né? Olha, porque realmente, se você for pensar em nível individual, é uma vergonha, né? O cara conseguiu ser rejeitado num processo que o Alexandre de Moraes passou, que o Toffoli passou. Não é brincadeira, né? Você ser rejeitado num processo que aprovou figuras como essa. Enfim, mas eu acho que por trás disso tudo, além de ter esse Lula arrogante, preguiçoso, desconectado da realidade, o fato concreto é que, juntamente com o pé da dosimetria, a meu ver, acabou o governo Lula, né? Agora é só tocar a bola para o final. Pode ser um otimismo exagerado, mas se eu já achava que o Lula não ia ser candidato, com essa derrota vergonhosa, porque vamos lembrar rapidinho aqui, o Sarney conseguiu mais um ano de mandato no cargo. O Fernando Henrique conseguiu a sucessão dele no cargo, né? Porra, o Collor enfiou goela abaixo um programa, um plano que foi de confisco, e ainda que ao final tenha sido empichado, mas em algum momento ele conseguiu isso. Então, o que o Lula conseguiu hoje não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Eu acho que é marcante e para mim, assim, concordo com o Márcio, é daí para o final. Para mim, isso decretou o fim do governo Lula e a dosimetria mostrou mais força. E para mim, o maior sinal político é o seguinte: esses caras aí, Kassab, Alcolumbre, esses caras, eles veem para que direção que vocês sabem que em tsunami só morre gente, né? Porque os bichos saem correndo, né? Os bichos têm um instinto desgraçado. Não morre bicho em tsunami, né? Só morre gente.
que nós somos tontos, não tem a mesma percepção da iminência do perigo. Esses caras políticos, ó, o Colômbia, ó, cheirinho de carniça, hein? Ó, cheirinho de defunto. E foi pro outro lado, já era, né? Então eu tenho a sensação, e a própria esquerda, você vê as reações, putz, grila, é entre o divertido, mas ali já tem um prenúncio, a meu ver, posso estar enganado, o tempo vai mostrar, temos um mês e tal, de uma derrota já, uma bola já cantada. E o que para mim corrobora a tese que talvez o entorno do Lula finalmente se preocupe em protegê-lo, coisa que não fizeram com o Biden, né? E falar, ó, vamos preservar aqui o que você conquistou e vai para casa descansar, porque essa já está perdida, então já que já está perdida, que não seja você que fique lá apanhando, né? Porque não tem idade, não tem disposição, né? Para no final nunca ter que colocar uma Kamala Harris versão Tupiniquim. Mas enfim, eu acho que foi uma derrota acachapante, que a meu ver é um tremendo de um divisor de águas. E bom, como eu falei, essa derrota do Bessias não foi só ela, né? Hoje nós tivemos uma votação que derrubou o PL da dosimetria. E aí, Xará, é o prenúncio de uma anistia ou vai ficar por isso mesmo? Segundo Espiridião a mim, fez até citação bíblica hoje no Senado, no Congresso, ele disse que a derrubada do veto da dosimetria é só o começo, que ela não beneficia tanto o Bolsonaro. Aliás, eu acho que não beneficia, se eu não estiver enganado. O que você acha? Tem uma anistia sendo no forno ou vai ficar por aí mesmo? Tem um. é, Quando você leva 7-1, né? Dá a impressão de que tudo é possível. Vamos Sim, lembrar que a Alemanha foi eliminada na fase de grupos na Copa seguinte, né? sim, Então, não é que o Congresso continua sendo o Congresso, com os mesmos interesses, tal. sim. Então, não sei se interessa ao Congresso um Jair Bolsonaro livre nessa altura do campeonato, Antes da eleição, né? nem pensar. Pois é, Concordo. exato. Depois, aí não Aí o sei, aí é presidente um eleito novo perdoa e acabou. presidente, aí vai é outra coisa, outro Perdão Congresso, tal. presidencial e acabou. Então, não sei, acho que é isso aí. É o recado. Na verdade, é mais um problema para o Lula, né? Quer dizer, mais uma derrota do Lula do que uma vitória dos bolsonaristas. Sim, Então, você fazer uma projeção, né? Uma interpolação, dizendo, não, agora então eu vou ter outras pautas bolsonaristas sendo vitoriosas. Eu acho que já é too much. né? E no final das contas, também o resultado prático para a esmagadora maioria das pessoas equivale mesmo à anistia, né? Porque parte delas já cumpriu aí a É, pena, né? sim, sim, Mas sim. eu acho que nós vamos ter uma fartura de imagens, né? De presos políticos sendo libertados da tirania do consórcio STF-PT. Acho que na eleição isso vai ser muito explorado, muitos depoimentos de pessoas que foram presas, de que a gente não pode viver mais isso aqui, né? Muito parecido com o que era na reta final lá da ditadura militar, guardadas as devidas proporções. Se E, bem que eu não sei, porque tem que ver direitinho isso. Precisa escolher direito as pessoas, porque se você pegar um baderneiro que quebrou coisa, sim, vai dar um efeito. né? Pô, esse cara é o eu- ribote. Mas é aquela história, mesmo o cara que quebrou coisa ele tem que ser punido pelo que ele fez, né? E essas Sem dúvida, não, punições, não, né? sem dúvida, é que é difícil de você distinguir uma coisa da outra, né? O Sim, cara foi preso, é que ele foi preso por 14 anos, mas como ele está saindo agora, ele pagou pelo que ele fez, sim, né? sem dúvida. Tudo bem, ele não deveria ser 14 anos, mas ele não ficou 14 anos, né? Então Sim, precisa tomar cuidado como é que vai ser explorado isso aí. sim, não tenho dúvida. E você, Xará, oh, Xará não, você, Márcio, como é que vê essa derrubada do veto da dosimetria? Vale lembrar, para quem está comparando com 7-1, depois do 7-1 na disputa do terceiro lugar, o Brasil levou um 3-0 da Holanda, né? Então, esse aí Hoje foi foi o 3 a 0. 3-0, esse foi 3-0. Exatamente. Ele já Boa. tinha tomado 7-1, agora tomou mais um 3-0 Exatamente, para deixar de já. ser besta, né? Então, Isso aí. agora, falando muito sério, o caso é o seguinte, o Lula é um trabalho de construção de anos. Acreditou-se que o Lula faria um baita governo e aí voltaria nos braços do povo e esvaziou. O fato é o seguinte: o Lula não preparou sucessor, porque, pelo contrário,
todo sinal de inteligência na esquerda ele castrou. Eu lembro que eu votei em dois esquerdistas que acabaram brigando com ele. Votei no Roberto Freire em 89, votei no Cristóvão Buarque, que eram caras de esquerda, e brigaram com o Lula. O Lula tirou todo mundo do caminho. Só ficou os da seita, né? E agora a seita vai perder o seu líder, porque claramente o Lula, toda aquela coisa, né, de o Lula não salvará, o Lula não salvará, cada vez tem menos gente. Eu vejo no meu círculo, né, de pessoas que leem as besteiras que eu escrevo lá, tinha um grupinho de 5 caras, dos quais 3 eram irreversíveis e 2 eram caras mais legais. Esses 2 já sumiram, né? Eles já não estão. E um dia eles fez aniversário, esse dia eu mandei. Ele ignorava, eu mandava parabéns, ele cagava solenemente. Eu mandei parabéns para ele, pô, Hervé, coisa e tal, bons tempos que a gente trabalhou junto. Quer dizer, os caras já. O Lula, ele não engana mais ninguém. E realmente agora, depois de 7-1 vem 3-0 e vai continuar tomando porrada. Então, porque é exatamente isso, são decisões políticas, basicamente é decisão política. O Lula perdeu o cacife que ele tinha. E agora, né, comparando, eu não posso deixar de falar isso, porque eu vou me sentir mal, né? Uma vez um amigo meu descreveu as reuniões da diretoria da Petrobras, não é muito simples. É cada um no seu quadrado defendendo o seu redondo, né? Não sei se vocês entenderam, mas Entendiam com muita então, clareza. então é mais ou menos assim, né? Como eu direi. Então, o, o que é o Tinha uma Congresso, pitadinha assim, de. É Sentia uma ótimo, hein? pitadinha. Sentia uma pitadinha de É, Camões, assim. geometria mas todo esse negócio, euclidiana. o que que é o Congresso? Exatamente, o Gutermann descreveu com outras palavras. Cada um está defendendo o seu ali, né? E o cara sentiu que ficar do lado do Lula não é mais uma boa coisa, não é mais uma coisa legal. Então, foi mais uma porradinha. Já estava no chão, o cara, sabe aquele MMA que já está no chão, o cara já deu mais uma lá para para deixar de ser besta, mas é a decadência. Eu acho que isso aí marcou um início de queda. Pode ser que tenha alguma reversão, mas eu acho muito difícil. Eu acho que é daqui para pior. E você, Vitor, o que que você acha? Como é que você vê essa questão da dosimetria se somando aí à rejeição do Bessias? Primeiro, eu acho justíssimo, né? Aquilo que foi feito não tem cabimento nenhum. Redundância de penas, um exagero completamente fora do bom senso. Então, chegou tarde, na verdade, chegou tarde até por essa questão do MABA, Make Brazilian Great Again. É isso? MABA? Pode ser. O Mapa. Make, Make Brasília. MB, Não, mas é que o problema é que esse Falta, Brasil no meio do falta B. vogal. Falta é vogal essa aí. turma mais Exato. xiita, porque em algum momento até perdi um pouco o fio da meada, estava com o Paulinho da Força, enfim, eu acho que eles andaram forçando a barra, mas essa desmetria é necessária, porque foram penas totalmente injustas e descabidas. E mais uma derrota, já essa derrota era dada como certa, né? A única coisa que me inquieta é em que medida todas essas movimentações vão dar uma esfriada na questão do Banco Master, do escândalo do Vorcado e tal, porque a gente lê que tem coisa acontecendo aí nos bastidores para tentar dar aquela, aquela importação de toneladas de pano, porque tem muita gente envolvida nisso. E aí ficamos aí com essa imagem dos jogos vorazes, né? Cada um querendo, como definiu o Márcio, defendendo o seu redondo, mas foi mais uma derrota do nosso painho, né? Que ele, nesse final de semana, o dia do trabalho, vai ser bem amargo para ele. Para completar, ele poderia ir numa manifestação com 10 pessoas, que é o típico evento do Dia do Trabalho patrocinado pelo PT. Ah, mas para que se meter a besta? Faz um churrasco de paca lá e tá tudo certo. É paca, né? É Não, paca? o ano passado, os outros anos ele ainda tinha como desculpa ir embora lá para a Rússia para assistir aquele o desfile lá da desfile de Vitória, não primeiro. sei o quê. Então, agora este ano sem tanque, sem nada, ele vai fazer o quê lá? Não.
vai ficar aqui curtindo os fracassos. Eu, eu só queria complementar o que eu falei, que eu me Hum. lembrei de outro detalhe, porque essa, a raiz do problema é o fato de que o STF julgou esses caras porque se tratava de um golpe de Estado. E a hipótese do golpe de Estado hoje tem menos de 50% de credibilidade. Então, isso ainda respinga no STF também, porque o que esses caras teriam que ser sido era julgados por primeira instância, segunda instância, aquela coisa normal. Foi o STF que julgou, condenou, prendeu e mandou fazer. Então, respinga assim no STF, essa história E não adianta, o STF é fiel de balança e é contra o Lula, né? Tudo que for contra o STF é contra o Lula. Falei. É, acho que a Nora, né, Nora, dá sua opinião aí sobre a questão da Não, na dosimetria. verdade, eu até acabei interrompendo ali e me metendo a palpitar. Não, é isso mesmo. Então, seguimos aqui. Eu, em relação à dosimetria, o que eu acho? É o mínimo diante de tanta injustiça, de tanta coxambramento jurídico, né? Porque foram estupros hermenêuticos que aconteceram assim, é absurdo, né? Nós tivemos esse caso mais recente desse senhor condenado por fazer um Pix de R$ 500. Quer dizer, eu faço um Pix para o Vitor que me pediu um dinheiro emprestado aqui, porque estava meio duro, queria passar ali no final de semana, e aí ele usa para comprar uma bomba, a culpa é minha. Negócio meio maluco, assim, né? E eu acho que. É, agora, essa medida se soma, né, e acho que denota ainda mais a fragilidade do governo, né? E tenho a sensação que talvez ela só não vai servir para uma anistia porque o tempo não vai demandar isso, porque essas pessoas vão ser libertadas, né? Agora teve uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu gosto de ficar assistindo TV Câmara e TV Senado, eu acho legal os discursos e tal. E uma coisa que me chamou a atenção hoje, assim, queria ter palavras mais educadas, mas não tenho, sabe? É a hipocrisia, a calhordice, assim, o ódio dos discursos de esquerda contra a derrubada do veto, né? Meu pai era um homem apaixonado por política, então eu acompanho política, sei lá, desde os meus 13, 14 anos de idade. Eu lembro lá da convenção do PDS, que o Mário Andreasa perdeu para o Lula, né? E eu lembro com muita clareza da campanha da anistia, né? Com a volta do irmão Denfil, né? A volta do Brizola, do Miguel Arraes, né? Anistia ampla, geral e restrita, né? Quem conta a história brasileira com alguma honestidade sabe que foram anistiados pessoas que praticaram assaltos a banco, sequestradores, assassinos. E ali a sociedade brasileira, naquele momento, resolveu olhar para frente, né? E colocar uma pedra em cima do passado. Então, hoje, quando eu vejo gente de esquerda, supostamente humanista, supostamente democrática, né, vociferando com tanto ódio contra uma medida que, na sua esmagadora maioria, vai fazer com que muitas injustiças, centenas de sentenças dadas de forma injusta, tirânica, descabida, né? Pessoas que foram retiradas do seu seio familiar, senhoras e senhores de idade que estão passando por dificuldade de saúde. Aí o ódio dessa gente é uma coisa assustadora. Então teve uma sequência, porque até se vocês quiserem entrar, que eu acho que vale muito a pena, que foi o discurso histérico do Randolph, depois a Jandira Fegali. Imagina, a mulher é do Partido Comunista. Comunista é aquele lá que matou não sei quantos milhões, não é isso? Que não tem liberdade de expressão, tinha, né, tortura, essas coisas todas. Que em alguns países que viveram sob o regime comunista, o Partido Comunista é até proibido, e aqui no nosso Congresso a gente celebra isso, é uma coisa assustadora. Né? E depois o discurso do Rogério Marinho, fazendo contraposição eles dois. Esse momento, para mim, hoje foi o ponto alto do dia. Então, assim, de tudo que aconteceu, o que me assusta é esse ódio que essa gente carrega, assustador, esse bando de calhordas. Bom, agora nós, né, ufa, né, já demos uma desopilada aqui. Vamos começar com o nosso comentarista esportivo, né, de renome internacional, Vitor Loyola, né, com a nossa rodada do Copa News.
Quais são as novidades, Vitor, do Copa News? Mudou a bolsa de apostas? Você acha que a gente vai ganhar a Copa? Não vai? Tem novidade aí no Na pedaço? verdade, O neimômetro, primeira pergunta, o neimômetro subiu ou caiu? eu acho que tá na mesma, né, irmão? O Ele não tá neimômetro, jogando bem. Ele não está jogando bem. Problema para ele. Precisa começar a jogar um pouquinho melhor. Eu certo? Então, levaria. Eu levaria porque são 26, não custa nada ter o tá bom. Neymar. Mas nós temos, Né? assim, alguma novidade. Eu vou ter uma pergunta boa para o Marcelo, porque ele, como Santista, eu não vou cometer o sacrilégio de comparar o Neymar ao Rei, mas nós tivemos umas cenas marcantes essa semana. Mas em relação à Copa, ô Vitor, alguma outra novidade? Você continua apostando aí na Espanha e na França como estando acima do resto? Hoje, a novidade é que eu vi, tivemos um jogo de semifinal de Champions que parece outro esporte. Né? Mas os jogadores da seleção brasileira jogam nesse ambiente, né? A gente não pode comparar a liga de lá com o nosso campeonato aqui, mas os nossos selecionados estão nesse ambiente aí, né? Verdade. E um do E o nosso nosso zagueiro, técnico é de uma escola europeia, é, né? o nosso zagueiro titular levou um drible no último lance e ficou sentado, né? O Lindo, mas foi Marquinhos. lindo. Foi lindo aquele. Mas eu acho que o problema talvez seja a falta de tempo para treinar da seleção. Eu acho que o Brasil até tem um time potencialmente competitivo, se bem treinado. Um time que talvez não seja Mas quem os tem uau do tempo de Brasil. treinar para a Copa? Não, mas assim, ninguém, mas é que o Brasil, o cara assumiu faz poucos meses, né? Se tivesse aqui há uns 3 anos, martelando o mesmo esquema, ele está há 9 meses aqui, né? Então eu Tipo acho um Tite, né? Meu Deus. isso. O Tite, para mim, Ficou 8 anos. o Tite, para mim, é o tipo é um Lazzaroni passado a limpo. Tipo assim, vai, o Lazzaroni é um prato de merda. O Tite é um prato de merda com leite moça, né? É o mesmo Entendeu? estilo. É, só tem um pouquinho, assim, é um pouco menos odioso, na minha opinião, mas enfim. Ô, Márcio, e você, quais são as suas novidades para a Copa? Bom, o termômetro do Neymar é. Mas Continua o mesmo. O Neymar eu acho que não interessa mais o que ele joga. O Neymar assim, é uma questão de convicção. Ou o cara é a favor de levar ele, ou que daqui para a Copa ele não vai começar a jogar para cacete, eu imagino. Tudo pode Sim. acontecer, né? Até porque a tendência é Ah, ele tirar o pé, a tendência é tirar o pé, não é né? mesmo, né? Véspera da Pelo Copa. contrário, mas o Neymar é convicção, é questão de fé. Fé eu não discuto, né? Então, levam ele por fé, não pelo que ele está jogando. Bom, isso aí. Teve a história do Irã, né? A história do Irã tá interessante, porque a FIFA agora bateu com o pau na mesa e disse que o Irã vai jogar a Copa do Mundo e o Trump que se exploda. Eu sou a favor dessa teoria. Mas, enfim, ainda é mais uma. Enquanto isso que se falou, realmente é outro esporte, né? A Champions League é outro esporte. E hoje, na minha bola fora, eu vou contar por que é outro esporte, é um esporte diferente. Mas, enfim, eu não vi nada de novo, sem novidades no front. Ô, Mas assim, Nora, eu tenho uma novidade. Saiu aí o álbum de figurinhas, né? Ah, opa, ótimo. isso é Já importante. está. Não sei se já saiu no Brasil. Eu sei que meus filhos lá já saiu lá nos Estados Unidos, está uma febre. Então, essa conversa de que Copa, Já a era, Copa, é coisa de isso rabugento. aí é conversa de rabugento, Tá porque bom. saiu, já tá, parece que já está caçando farmácia, pai, como onde é que tem as figurinhas, não sei o quê, Mas tá o Pontos Neymar de ou não tá? troca. né? Lá O nos O Estados Neymar Neymar Unidos. tá? foi. Não, o Neymar foi convocado para o Isso que eu álbum? estou curioso para saber. Não sei. Então, Eu olha, acho que informação Tá não. no álbum, né? importante. Será que ele tá no álbum? Eu acho que não. Informação importante para o próximo programa é se o Neymar tá ou não tá no álbum da Copa. Isso vai ser muito importante. É, Ô, Nora, deixa eu te Oi. falar uma coisa. Eu sempre achei isso, mas eu nunca tive tanta convicção como agora. O brasileiro gosta de jogar bola, mas quando o brasileiro gosta de jogar de futebol, mas não chega aos pés do que os argentinos. E a relação dos argentinos com a sua seleção é absurdamente diferente e apaixonada do que é no Brasil. No Brasil, a gente para de 4 em 4 anos, a gente dá aquela torcida ali, pô, ganhou, que legal, né? E tudo bem. Mas, por exemplo, pô, você vai num restaurante lá, meio raiz,
Não tem como você entrar num restaurante lá de churrasco lá, argentino, Ó, assim, um restaurante argentino e não ter uma foto da seleção, não ter uma imagem do com Maradona. licença. Pode, Parem pode as falar. máquinas, parem as máquinas. Informação de última Última hora. hora. Neymar não está no álbum de figurinhas da Copa da Panini. Ah, Acabei de ler Hum, aqui. olha aí. É, Isso pode ser um indicador, hein? Mas voltando aqui, ô Nora, Desculpa, mas assim, eu tinha que dar a não, informação. lógico, com uma edição certeza. Relevante. extraordinária. Edição extraordinária. Edição Né, e extraordinária. importantíssima. Talvez de tudo que a gente falou, o mais relevante e importante. Mas, enfim, eu fiquei assim. Eu não sei se eu tinha esquecido, eu não sei se foi porque ganhou a Copa, mas é impressionante, assim, todo canto, em todo lugar, esse sentimento ufanista, apesar do Milei, de todas. Viu? A gente viu lá, né, em Buenos Aires, domingo passado, teve um evento que era uma exibição do Franco Colapinto. Colapinto, piloto da Alpine, não é isso? Isso. Né? E se fechou ali uma região de Buenos Aires, se criou um circuito ali, simplesmente para o cara dar uma banda com o carro. Só que foi o seguinte: foram 600 mil pessoas para as ruas, né, assistir esse suposto evento, né? Porque eu chego suposto que, se eu for para pensar, nós temos uma corrida aqui, o cara só foi dar uma banda nas ruas lá. Tinham lugares pagos, né? cento Nora, e cento e vinte a pouco. US$ 150. A e assim, a Tinha os grátis ESPN, também, tá? Tinha muitos aí, grátis, mas é, lotou tudo, lotou pago, grátis, tudo. tudo. E a ESPN fez uma transmissão de mais de 4 horas. 2 horas antes falando, vai acontecer. Aí o cara deu, sei lá, uns 10 minutos de carro, se deu. E aí depois ainda deu uma volta, encaminhou. Meu, que coisa, que loucura. Ele Então, fez donuts, inclusive fez um coraçãozinho, assim, que era o Eu Amo Argentina. é isso aí. Deixa eu tirar uma dúvida. Da seleção argentina, você acompanha alguma coisa, tem alguma novidade para a Copa? Lá Não, ninguém na tem verdade, dúvida que o Messi vai jogar, né? não, né, na verdade, assim, de seleção, eu só estou acompanhando as postagens do Guterman com as curiosidades, tá? Eu estou aumentando muito minha cultura futebolística, tá? Então, agradeço, o Guterman tá sensacional, tá? Tá realmente Ô, vale muito a Goldman, não pena. esquece de contar do gol do Brasil na Copa de 78, que o juiz acabou a bola com ela no ar depois que foi batido de escanteio. É Ó, eu verdade, tô bom é de memória, verdade. hein? Tá? Tô bom de Mas memória, hein? o Porto, não, uma coisinha que você falava da seleção argentina, uma coisa que assim, eu sempre me surpreendi um pouco aqui no Brasil, começando pelo meu marido, mas obviamente não é o único. Ele torce primeiro pelo Corinthians, depois pela seleção brasileira, tá? Mas E é não tá óbvio. tão perto assim, tá? Então, isso aqui é muito comum. Na Argentina, não importa qual seja seu time, o primeiro é a seleção, Você tá de tá? sacanagem. Eu tô nem aí pra É, seleção brasileira. Tô preocupado se o São Paulo vai ganhar e eu vou ser Então, campeão. então, lá é uma coisa assim meio é meio bizarra, tá? Até porque justamente torcedor do Boca, lá você nasce de um time, morre daquele time e você, como eu falei outro dia, nem quando era loteria esportiva você coloca que teu time vai perder. Não, isso não existe. Isso mudou com o tempo, que pode ser sinal de uma rabugice. Porque quando eu era moleque, por exemplo, na Copa de 82, eu lembro que eu fiz um balão caixa de 64 folhas, quadriculado, verde e amarelo. Soltei durante o dia antes de um jogo. Não lembro qual foi. União Soviética, talvez, Escócia, não lembro. E vi o balão sumir. Mas, sei lá, acho que eu, pelo menos, perdi a identidade com essa seleção, com esses camaradas que estão aí. Mas, ô Xará, é o seguinte: nós tivemos nessa semana aí algumas imagens que lembram aquelas histórias que dizem respeito ao Pelé, né? O Santos jogou com o São Lourenço e o assédio dos jogadores ao Neymar, um negócio assustador, né? Praticamente despiram ele Não, ali. sem dúvida, o maior jogador brasileiro, sei lá, desde o Ronaldo, né? Sim, É, o Ronaldo, Ronaldinho, aquela aquela geração. geração. Único, na verdade, né? Se pensar, porque quando o Ronaldo jogou, tinha outros à sua altura. Do Sim, Neymar, Roberto Carlos como lateral, Cafu do outro isso. lado, Do Ronaldinho Ronaldo, Gaúcho, do Neymar, de fato, jogou meio que sozinho, sim, tinha né? Nessa Kaká, tinha Ronaldinho de Gaúcho, 2000, de Rivaldo, 2010, 2000 e pouco, 2010 para cá, né? sim. Então, de fato, é o cara, é o cara. E você tem um ídolo que ainda, um ídolo brasileiro que ainda joga. Acho que é isso. Uma Só isso. reverência,
é uma reverência ao que a história dele no futebol, né? Porque A o história dele no melhor futebol. Neymar é um jogador espetacular, né? Assim, é uma pena Hum. que o Neymar, quando estava voando baixo, em 2010, não foi convocado. Agora, em Pelo Dunga. 2026, quando está jogando, quando está na fama, né? Jogando só com a fama, vai ser convocado. Que eu acho que ele vai, né? Também Tem acho. tanta gente como é que fala, tá, se contundindo e tal, vai acabar sobrando para ele. Acho que o Neymar E podia ele é um levantar a símbolo. mão e dizer que é lateral direito. Que, pô, ali tem vaga. Tem ninguém lá. Pois é, pode ser. Se não É tiver um que cara voltar para meio marcar, ele polivalente joga. ali, né? Mas é um negócio, é assim, e funciona dessa maneira, né? Infelizmente, eu acho que em 2010 ele faria a diferença. Faria a Ô, diferença. ô, Nora, esse link que você mandou aqui para mim é Aham. daquele garotinho indo para a primeira vez para assistir o jogo da seleção argentina? Não, Vocês não. já É um viram esse link. Eu vídeo? pus no É grupo agora um espetacular. link que é de chorar de rir e é a pura verdade. É uma mulher grávida conversando com o marido e o marido preocupado que o filho nasça nos Estados Unidos e não seja argentino. Só vou contar isso. Não, você não sabe o resto, porque ele quer ir para a Copa do Mundo, tá? E a mulher fazendo as ponderações de tipo, olha, se ele nascer lá, ele não vai chamar o assado de assado, ele vai chamar de barbecue. E ele vai, você chora de rir. É o puro suco do torcedor argentino, Esse tá? sentimento Eu acho que vocês vão argentino. entender, É. a linguagem não tá muito, não tem gírias assim nem nada, mas qualquer dúvida E perguntem, porque todos nós dominamos o portunhol, né? tá. Não, eu mandei, inclusive eu mandei na minha família, Eu quero eu tenho, nascer já cerca de ventana. né? Perfeito. Eu mandei, inclusive, para o meu grupo de primos, né? Tem uma prima que me disse: olha, o meu marido é exatamente ele. Se o nosso filho nascesse no Japão, ele não ia se importar. Se a Copa do Mundo fosse no Japão, ele não ia se importar que a criança comesse sushi em vez de assado e com palitos. Desde que ele estivesse vendo os jogos da Copa, não tem problema. Para mim, essa coisa do nacionalismo argentino foi engraçado, que obviamente fui ver um show de tango, né? E assim, se você tem no Brasil um show típico e ao final, no encerramento, eu tinha certeza absoluta, se fosse no Brasil, né, todos os dançarinos levariam cada uma bandeira de um país, da América do Sul, do mundo, ou dos turistas que normalmente estariam visitando ali aquele show, né? Já no caso argentino, não. Fechamento a cantora incorporando a Evita, né? Não Chore por Mim Argentina, e cai assim bandeiras branca e azul gigantescas da Argentina, e os dançarinos pegam ali e você percebe que não é uma interpretação. Uhum. Eu vi um cara, porque eu estava na boca do Chorando, gol, o provavelmente. cara beija a bandeira ali, ele deve fazer aquilo toda a noite, mas com um puta de um tesão. Falei, pô, se é no Brasil, eles iam entrar com um monte de bandeira dos países, dos turistas aqui, não é da Argentina, pronto, e acabou. Bom, amiguinhos, chegamos naquela hora que Eu estou falando de futebol argentino, Ah, eu impressionante assisti os Boca e River, por sinal. números do River Plate. Ele está com, eu não sei, mais de 50 jogos seguidos com mais de 85 mil de público no Não, estádio. É uma coisa muito impressionante. louca. Ele perdeu o clássico agora, né? No domingo, um gol de pênalti, né? Jogando em casa contra o Boca. E assim, eu fiquei de domingo a domingo, né? O que, aliás, a dica, não faça isso, fique de sábado a sábado, porque você vai ter um domingo que você pode ver um jogo, ou pelo menos ir em Santelmo com mais movimento. Mas enfim. Meu voo era 1h30 da tarde, e eu saí do hotel ali 10 e pouco, neurótico para chegar lá, apesar de estar 15 minutos do aeroporto, mas era impressionante como a cidade tava todo mundo, ou com camisa do River, ou com camisa do Boca, os cafés já lotados, a imprensa esportiva cobrindo o jogo. Puta, o jogo ia ser 4h30 da tarde, os caras nos cafés, restaurante às 11 horas da manhã, tudo lotado, mas lotado. Assim, coisa que não tem equivalência aqui no Brasil ao que eu vi lá nesse dia, entendeu? Fiquei Você tão na. não tem o Grenal. Você está Ah, mas não, subestimando o Grenal. mas Eu não é a não quis mesma falar coisa. É, nada, mas Não, então, eu isso é. estou falando por Então, você. O você que cara é não de sabe. Curitiba aí vai falar do Atletiba Não, não, também, não, não, né? não. O Atletiba não é que nem o Grenal. O Grenal é a maior rivalidade do Brasil.
E ela compete, não sei se ela Eu compete, não sei mas ela porque é forte. eu não sei porque eu sou São Paulino e no Brasil não tenho rival. Então não sei como é que é isso, né? Eu não sei Não, eu como é pensei que é que essa. o rival de São Paulo não é o Juventus, que subiu agora? Não, você confundiu o time internacional que é rival de Finalmente, São Paulo. finalmente teremos um clássico, Não, Agora revivendo um sim. clássico. você confundiu. A Juventus é um time italiano, mas nunca foi rival de São Paulo, que apesar de se destacar lá no Cáutio, nunca teve destaque internacional ao nível de São Paulo. A rivalidade de São Paulo é com Real Madrid, Barcelona. Aliás, nós temos contra o Real Madrid, contra o Real Madrid é igual no confronto direto, contra o Barcelona a gente leva vantagem. Esses são os nossos rivais. Aqui tem os dois times aí de comunidades, né, de imigrantes, que eles rivalizam, mas rival é quem contra igual e tal. Nunca, assim, foram ter Você estádio sabe, agora. você sabe por que que os gaúchos querem separar do Brasil, né? Para o Por quê? Grenal ser o maior clássico do mundo, né? Porque aí vai Ah, ser o do entendi. país. Que o que atrapalha o Grenal é que ele é uma região do Brasil, mas se for só, vai ser a maior rivalidade do mundo. Aí não vai ter contenção. E, Por isso que a e, gente quer separá-lo, mas e que enfim, se dane o fica politicamente para outra correto, hora. Depois a gente discute isso aí. e que se dane o politicamente correto, lá no Rio Grande do Sul, os estádios são os que têm a maior capacidade, né? Eles têm ali, cabe ali para 160 mil, mais ou menos, espectadores, porque é 80 mil sentado e 80 mil no colo, né? Então, Exatamente. tudo é política. Mas Desculpa, Marcelo, não o que que podia a perder gente a vai oportunidade. fazer, né? Bom, vamos Resta começar. ao pessoal fazer piadinha. Tá É isso bom. aí. Bom, o papo tá legal, mas a gente tá estourando, então a gente realmente precisa rapidinho aqui, tipo um minutinho cada um, bola dentro, bola fora e a dica. Posso começar? Pode começar. Estou com a minha colinha aqui, por isso que eu. Dica: a série Hacks. É uma série. Tá, não terminou ainda, mas tá. É interessante, é uma comediante de stand-up de 70 anos ou coisa assim. Tá bem interessante. O problema é que ela fica transitando entre o politicamente correto e o politicamente incorreto. E os capítulos que são politicamente corretos são um porre. Mas, de uma forma geral, é interessante. Qual é a E a plataforma? atriz principal é na Globoplay. Globoplay. Globoplay, tá? Bola fora, a esquerda naftalina, que fica apoiando um sujeito que vai contra tudo que ela defendeu sempre, né? Como eu falei, aborto, é extremamente religioso, até inclusive aquele golpe baixo contra o Alcolumbre, né? Pelo fato dele ser judeu. Aquela foi bem, da Cátia Abreu, aquela foi muito abaixo da linha de cintura, tá? Então. Bola fora para a esquerda naftalina e bola dentro. Aí o Marcelo já estragou um pouco a minha coisa, mas era o show road do road show, show road, sei lá, Do Franco do Colapinto. Franco Colapinto, tá? Que foi sensacional, impressionante. Um dos meus muitos primos foi com os filhos, tudo, e disse que foi impressionante. E uma coisa muito legal, juntaram 550, 600 mil argentinos e não teve briga, gente, foi incrível. Isso é fantástico, tá? Todo mundo vivo, tá? Ninguém Que saiu beleza. falando nada. Lindo, foi lindo. E você, Vitão, qual que é a bola dentro, a bola fora e a dica? Bola dentro para o Senado, bola fora para Soraya Tronic. Roubou minha bola fora. Vergonha alheia que É. passou, hein? Meu Deus do céu. Impressionante. E a dica do Agente Noturno, terceira temporada. E Bem você, legal. Charazinho? Que é a bola dentro, a bola fora e a dica? Minha bola dentro vai para a Polícia Federal, que colaborou para viralizar a faixa de ladrão, né? Se não fosse a Boa. intervenção autoritária da Polícia Federal, ele passaria batido. Agora vai ser tema de campanha, vai ser beleza. Parabéns, Polícia Federal. A minha bola fora vai para o processo do STF contra o pastor Malafaia. Não gosto do pastor Malafaia, mas é só mais um exemplo de como o STF quer regular o discurso político no país, né? Então você não pode xingar mais político, não pode, né? Enfim, não xingou porque xingou o exército, whatever, né? É discurso político do mesmo jeito. E a minha dica vai para um filme que acabou de aparecer na plataforma na Netflix, O Homem que Fazia Chover, da década de 90. Matt Damon faz um advogado novinho,
É uma boa sessão da tarde, bem montadinha é o Coppola, que é o diretor. É um filme Água com Açúcar, mas bem feitinho. Então, recomendo. Beleza. E Desculpa, você, só uma errata. Rex não é, acabei de checar, eu falei Globoplay, não, é HBO, tá? Só Ah, isso. legal. E você, Marcião? Bom, a bola dentro para mim é para o Senado também. Essa é tranquila. A bola fora, eu falei qual é a diferença entre a Europa e a América do Sul. Não sei se alguém viu isso. A Conmebol acabou de descobrir que o Cerro Porteño, que enfrentou o Palmeiras ontem, encurtou a largura do campo em 8 metros. O pessoal do Palmeiras viu e denunciou. Caramba. Ou seja, como os caras sabiam que ia ser massacrado, quanto menor o campo, melhor. Então, a gente nunca vai chegar numa Champions League com esse tipo de mentalidade. Puta que pariu, né? Com todo respeito. O cara mexe no campo, bicho. Só faltou isso Mas pro Marcão. vão ser punidos, né? Não, vão ser punidos, o jogo já acabou. A única coisa Não, será, mas meu pai perde os disse que isso é pontos. feio. Isso é feio, viu? Vou contar para Não, sua não, mãe. tem que Tá, perder os acabou. pontos. Não, não, O, não e vai. qual que é E a a, dica? a dica, a dica, domingo teremos a final da Superliga Feminina, novidade absoluta, jogada por mulheres. Puxa Nossa vida, Senhora. isso é uma Superliga Feminina maravilha. jogada por Jogo mulheres. Que feminino coisa só com mulher, olha, que coisa bacana, que legal. bacana. Chega. Boa dica. Bom, a minha bola dentro vai pro 10-1, né? Que foi a rejeição do Bessias e derrubada do veto. Acho que isso é um marco. Para mim, o Lula foi ferido de morte, o marco do declínio do seu governo e do PT, até historicamente falando. A minha bola fora, concordo com o Vitor, para a Soraya Tronic, a disfarçatez dela, né? E ela se ferrou duas vezes, né? É, pela fala em si e pelo resultado da rejeição, né? E aquela foto dela abatida é um prêmio, né? A gente poderia fazer um quadro aqui e colocar na sala de casa, maravilhoso, porque, assim, poucas vezes, e olha que nós estamos falando de Brasil, hein? Né? Não estamos falando de um lugar qualquer, não estamos falando de Brasil. Mas poucas vezes um político se sentiu tão à vontade para uma fala com tamanha disfarçatez como a dela, pedindo que o Bessias não se esqueça dos amigos. Como assim? Como assim? Quer dizer, uma coisa insana, cara. Nós perdemos todo e qualquer limite. E assim, eu tenho certeza absoluta que ela, como outros tantos, serão enxotados da vida pública. A minha dica aqui, eu vou reforçar, meu querido zelador, assistam, pelo amor de Deus, eu imploro para vocês que vocês assistam, é sensacional, tá? E no Spotnix eles fizeram um mini doc de uns 30 e poucos minutos, que é a República Federativa do Gilmar. Tem que assistir também. Assistam. República Federativa do Gilmar, todo o projeto de poder, de vida do Gilmar Mendes, né? Aonde veio, o que que aconteceu e para chegar onde chegou. Meus amigos, é sempre muito bom encontrar vocês, né? Que bom, semana que vem tem mais, tá bom? Fiquem com Deus aí e um grande abraço. Valeu. Beijos. Falou, Assistam o link que eu mandei, tá? Vale a Tá pena. bom. Vamos Ah, ver. legal. nós. Tchau, Beijos. tchau. 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 Tchau.